Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Ribeiro, dando continuidade à série Conheça a Sua Bíblia. Muito feliz por estar com você. Nós estamos falando das cartas paulinas e hoje nós vamos falar sobre a última carta que na sequência da Bíblia, né, que pertence a Paulo, ao grupo das cartas de Paulo, que é Filemon. Então nós vamos orar para que o Espírito Santo reine nesse nosso encontro aqui. Senhor, eu entrego a Ti esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga. Eu sei que foi o Teu Espírito quem despertou essa pessoa para ouvir a Tua palavra, para sentir desejo de aprender, e eu peço que o Senhor triplique a sede e a fome da Sua palavra no coração dela. Eu clamo a Ti, Senhor, que o Teu Espírito se faça presente e a palavra revelada venha, e a palavra profética também invada esse lugar. Eu peço ao Senhor que as questões, as dúvidas que essa pessoa está tendo, que o Teu Espírito fale com ela e o Senhor esclareça, Pai. Em nome de Jesus, também aqueles que precisam uma palavra de fé, uma palavra de conforto, seja um momento também do Senhor estar falando com cada um. Senhor, o Senhor sabe a dificuldade que essa pessoa está tendo. Eu peço que o Senhor entre com providências, envia Teus anjos, Pai, e socorre, porque ele tem buscado auxílio no Senhor. O Senhor não dará as costas. Perdão pelos pecados, Pai. Opera milagres, enche com Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu clamo a Ti, que o Senhor levante essa pessoa como um grande amigo do Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos falar sobre Filemon. A carta foi escrita para um amigo de Paulo, cujo nome era Filemon, e morava na cidade de Colossos, entre o ano de 60 e 62, enquanto Paulo estava preso. Os versículos-chave, eu só pus o versículo aí no slide, porque na verdade essa carta é composta com apenas um capítulo. Só existe um capítulo único, né, com vários versículos. Então é o versículo 12, mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. O versículo 15, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. E o 17, assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Vou explicar por que essas palavras, né? A palavra-chave é perdão. A mensagem central, a prática do perdão cristão é indispensável. A base do cristianismo tem a ver com perdão. A humanidade pecou contra Deus e o Senhor veio para nos perdoar, né? Se eu não entendo o conceito de perdão, eu não entendo o que é o cristianismo. Bom, então do que se trata, né? Paulo conheceu um homem chamado Onésimo enquanto ele estava preso. E Onésimo era um escravo fugitivo que se converteu. E Paulo o mandou de volta a Filemon, que era o senhorio de Onésimo. Naquela época, naquela sociedade, haviam pessoas que eram escravas, né? E o Filemon tinha um escravo chamado Onésimo, mas o Onésimo fugiu. Por isso aqueles versículos de Paulo, receba como se fosse o meu coração, né? Recebe como se estivesse me recebendo. Paulo agiu como mediador entre o patrão e o empregado, visando uma atitude de perdão entre eles, lembrando que Onésimo agora havia se convertido e ele não era, além de ser escravo, ele era um irmão em Cristo. Tanto é que Onésimo se arrepende e volta, né? Volta para o patrão dele. Paulo dá exemplo de conduta oferecendo-se para pagar tudo que Onésimo devia a Filemon. Isso é ser um mediador, né? Isso é ser uma pessoa altruísta. Mais uma vez, Paulo nos surpreende dando exemplo de conduta, dando exemplo do que é ser um homem de Deus, do que é ser um líder.
Ele fala para Filemão: põe na minha conta tudo que Onésimo te deve, tudo que ele lesou você, põe na minha conta. É isso que ele estava falando aqui. A carta fala sobre o valor de perdoar e de pedir perdão. Mostra também o quanto o Evangelho é transformador e reconciliador. Essa epístola é chamada de Epístola da Cortesia por causa disto. Paulo não se preocupava apenas com a igreja enquanto organização. Essa é uma outra coisa que a gente percebe, né? Mas se preocupava com as pessoas que faziam parte dela. Alguns líderes caem num grande erro de olhar a igreja de uma forma geral como uma organização. E começam a se preocupar muito com os eventos, começam a se preocupar muito com a logística, começam a se preocupar muito com o jeito que vai pregar, que alcance que vai ter, que tipo de departamentos que eu vou fazer e o que tem que fazer em cada um. Todas essas preocupações são reais e são necessárias, afinal, é necessário termos uma organização e uma ordem para que as coisas andem, não é verdade? Se a sua vida é totalmente em desordem, como que você vai realizar alguma coisa? E aqui, abre um parênteses, como é que está seu guarda-roupa? Guarda-roupa fala muito da personalidade de uma pessoa. Está tudo embolado lá, tudo bagunçado. Tem coisas que você nem usa e não tem coragem de se desfazer delas. Isso fala muito de como você vive a sua vida, de como você encara as coisas, né? Eu tenho projetos, eu tenho ideias, mas não saio do lugar, não consigo. Às vezes é necessário um pouquinho de ordem, às vezes é necessário quando você começa a organizar as coisas físicas, parece que os seus pensamentos dentro da sua cabeça também começam a se organizar, e aí você tem uma forma mais assertiva para desenvolver seus projetos, né? Fechando parênteses, voltando aqui, então eu estava falando de líderes que olham a igreja apenas como uma organização, mas Paulo nos mostra que, mesmo você sendo líder, olhe as pessoas como pessoas, veja também olho no olho. É claro que uma igreja grande você não vai conseguir dar atenção para todos, por isso você vai preparar uma equipe, isso é claro. Nunca tire da perspectiva que o principal objetivo são as pessoas, não os eventos em si, não a organização eclesiástica em si. Tudo isso são instrumentos para atingir as pessoas. E aquelas que estiverem próximas de você esteja olho nos olhos, né? Veja aquela pessoa enquanto pessoa, não como um número, uma peça ou um membro de igreja, um a mais, que faz parte do rol, da lista de pessoas que você lidera. Peça ao Senhor graça e sabedoria, para você não se distanciar tanto assim das pessoas, a ponto de você se tornar apenas um profissional da oratória, ok? A defesa de Paulo é um exemplo da obra mediadora de Cristo na presença do Pai. É Jesus pedindo ao Pai em nosso favor. A gente fugiu da presença de Deus, a gente deve ao Senhor, mas Jesus vai lá e fala: Pai, coloca na minha conta, porque ele não tem como pagar. É isto. Onésimo foi condenado pela lei, mas salvo. Pela lei ele poderia ser preso por ter fugido, mas ele foi salvo pela graça, gratuitamente. Paulo se pôs como um intercessor ali e ele pôde voltar e ele pôde reconciliar-se sem pagar nada. O caráter de Deus é manifesto nessa carta como caráter de perdoador e é o Salvador o papel dele. Jesus em Filemão é o nosso mediador, aquele que paga nossas dívidas e nos salva. Ele é o reconciliador. Fica uma palavra para você aplicar na sua vida. Jesus é o amigo mais chegado que um irmão. Ele que deixou exemplo
para você sobre como é agir com misericórdia, perdoando os que ofenderam ou ofendem você, perdoando aqueles que devem a você. Paulo nos dá exemplo do caráter de um cristão. Ele é amável, humilde, santo e cortês. O Evangelho de Cristo influencia no convívio social. As sociedades mudam. O modo de interação entre as pessoas muda quando o Evangelho de Jesus entra numa sociedade e numa vida ou numa família. É com cortesia que você trata seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos? Às vezes a gente pensa que essas palavras são apenas para a igreja. A igreja você vive poucas horas dentro dela, aos domingos, alguns dias da semana. A maior parte do tempo você está dentro da sua casa convivendo com alguém. E é aí que você tem que manifestar o caráter de Cristo principalmente. E depois para os outros de fora, né? Cura interior para a sua vida. Jesus liberta o seu coração de qualquer escravidão. Ele deixou você livre para amar aqueles que o escravizaram em dores, em sentimentos de inadequação, sentimentos de rejeição, tantas coisas, né? Jesus já perdoou a sua dívida acumulada por causa de mágoas e de ressentimentos. Ele já pagou tudo. Agora volte e reconcilie com quem você deve se reconciliar. Você conhece a sua história. Você sabe qual caminho de volta você tem que fazer. Você está sem falar com seu pai? Será que não está na hora de você voltar? Faça o caminho de volta. Vai lá, reconcilia, libere perdão, peça perdão também. Ele te feriu, mas você também feriu ele. Qual é o relacionamento que está precisando fazer o caminho de volta? Talvez seja com Deus mesmo. Pode ser que você anda assim magoado com Deus e há muito tempo nem quer falar com Ele. Será que não é a hora de você fazer o caminho de volta? Reconciliar-se com seu Deus, abrir seu coração para receber o amor dele? Eu vou deixar uma palavra profética para você que está no verso 5 a 7. Sempre dou graças a Deus, a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Então, em nome de Jesus, que a sua vida seja motivo de gratidão para todos que conhecem você. Que todos lembrem de você pela bondade que você tem transmitido, bondade que vem de Deus. Que o seu conhecimento se amplie cada vez mais e que o Espírito Santo de Deus te capacite para aquelas coisas que para você é tão difícil. Perdoar não é uma coisa fácil. A gente sempre perdoa quem não merece, não é verdade? Mas o Espírito Santo te capacita e você vai conseguir liberar perdão para os que não merecem, para aqueles que te abandonaram, para aqueles que te feriram. Mas se alguém vier pedir perdão para você, não endureça seu coração, não lance no rosto que a pessoa fez. Libera perdão e peça perdão também, em nome do Senhor Jesus. E se você prejudicou alguém, se você abandonou o barco, né? Talvez você tenha abandonado o barco da sua família, talvez você tenha abandonado o barco lá do seu ministério. Faça o caminho de volta, seja humilde. Chega lá e diz, eu errei, eu peço perdão, eu quero reconciliar, eu quero começar de novo, né? Em nome de Jesus, que o Senhor te dê graça e sabedoria para recomeçar de uma forma nova tudo que você deixou para trás, marcado com mágoa e com ressentimento. Seja um tempo novo na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima semana com Jesus sempre. Beijo no coração.